Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Eu sou o Tom Bueno, jornalista, uma pessoa extremamente ligada à saúde e bem-estar. Tenho uma admiração muito grande pelo Grupo São Cristóvão Saúde. Com mais de 108 anos de história, o Grupo São Cristóvão Saúde se tornou uma referência na Zona Leste de São Paulo, com uma gestão focada na assistência e no cuidado com a saúde. Atualmente possui 7 centros ambulatoriais e uma unidade hospitalar própria para o atendimento dos seus beneficiários. O grupo conta com um corpo clínico altamente qualificado e tecnologia de ponta, oferecendo assim um atendimento humanizado e acolhedor para seus mais de 140 mil beneficiários. Participar desse projeto é uma oportunidade não só de transmitir conhecimento, como adquirir também. A Ação Saúde, uma virada pela vida, é uma iniciativa do Grupo São Cristóvão Saúde que busca mostrar a importância da saúde preventiva para o bem-estar e qualidade de vida. Sempre preocupado em cuidar de pessoas, o Grupo São Cristóvão Saúde acredita que por meio de boas escolhas e orientação médica especializada, podemos melhorar a nossa saúde e o bem-estar dos seus clientes e pacientes. E claro, nos alertar sobre a prevenção, pois estamos, gente, em meio a uma pandemia. A Ação Saúde busca esclarecer, orientar, dar informações e dicas importantes para a gente viver melhor todas as fases da nossa vida. Na gestação, como somos cuidados e nutridos. Na primeira infância, o que pode ser feito para melhorar o nosso desenvolvimento. Na adolescência, na vida adulta, na melhor idade, enfim, toda fase que passamos na vida tem algo peculiar e específico, e conhecer cada uma nos ajuda a cuidar da saúde em todos os momentos da nossa vida. Hoje teremos 5 apresentações com especialistas multidisciplinares focadas em cada uma das fases que eu já mencionei. E para começar, vamos falar sobre gestação, um momento especial para qualquer mulher. Mas na gestação temos vários pontos a serem abordados, viu? A saúde da mãe e da criança, o pré-natal e a amamentação. E como fazer isso nesse período de pandemia? Eu gostaria de chamar para falar sobre esse assunto a doutora Aline Muniz, ginecologista e obstetra, o Dr. Fábio Muniz, mastologista e obstetra, e a doutora Andréia Perejão, infectologista. Bom, gente, eu gostaria de ouvir o mastologista e obstetra Dr. Fábio sobre quais os cuidados básicos que a mãe deve ter no pré-natal. Dr. Fábio, seja bem-vindo. Peço para o senhor se apresentar para a gente. Sou o Dr. Fábio Muniz, eu sou ginecologista, obstetra e mastologista do Grupo São Cristóvão Saúde. E eu vim falar sobre o pré-natal, a assistência pré-natal. O que é isso? É um atendimento multidisciplinar que tem como objetivo alcançar e manter a integridade das condições de saúde da mãe e do feto, e que os resultados sejam alcançados a longo prazo, né? Então, qual é o objetivo dessa assistência? Prestar um apoio tanto para as condições orgânicas, mudanças que vão acontecer durante a gravidez, também um apoio para o lado emocional. O pré-natal ele deve iniciar antes mesmo de haver a gravidez. O ideal é que o casal procure o seu ginecologista de confiança antes de engravidar, para que se façam alguns exames de sangue, façam alguns exames complementares, uma investigação sobre as doenças que porventura vieram a apresentar. Nós recomendamos, depois que tudo isso esteja concluído, o uso de alguns complementos vitamínicos, que eu destaco o uso do ácido fólico, que vão favorecer a evolução de uma gravidez saudável. Mas a partir do momento em que se inicia, que se descobre a gravidez, né, normalmente se faz um teste de urina ou de sangue, ou através mesmo dos sinais clínicos, que é o atraso menstrual, náuseas, dor na mama, muito comum. Então, vai se procurar a assistência médica, feito o diagnóstico de gravidez. O ideal é que já se marque, já se programe para iniciar a assistência pré-natal. E na consulta pré-natal, né, quais são os objetivos que o médico vão buscar?
né? Então, ele precisa, na consulta, a primeira coisa é fazer uma datação adequada da gravidez. O que é isso? É definir exatamente qual o período em que se encontra a gravidez. E para isso ele abre mão da história clínica, da data da última menstruação e de exames complementares como o ultrassom. No pré-natal também se identifica fatores de risco para desenvolvimento de algumas patologias e vão se estabelecer medidas de prevenção dessas de possíveis complicações diante desses fatores de risco. Nós também vamos identificar e tratar doenças que são passíveis de tratamento, identificar muitas vezes condições que fora da gravidez não apresentam nenhuma alteração clínica, mas que durante a gravidez pode se apresentar e complicar a gravidez, dos quais eu destaco a hipertensão, o diabetes e o hipotireoidismo, que estão entre as mais comuns. É função também do pré-natal avaliar o bem-estar fetal e o desenvolvimento. Então, a cada consulta é realizado o exame clínico para identificar o crescimento do útero, o desenvolvimento fetal. São realizados exames complementares. O mais comum para fazer essa avaliação é o ultrassom, e que vão mostrar para a gente se o feto está ganhando peso adequadamente, se está se desenvolvendo adequadamente. Dentro do pré-natal também é importante medidas de educação e promoção dos cuidados à saúde. Então, orientar sobre a adequada alimentação, ingestão hídrica, a prática de atividade física. Então, tudo isso é discutido ali na consulta com o seu pré-natalista, para que você use das melhores práticas em benefício da gravidez, que vai chegar a um parto e um pós-parto em melhores condições. Então, a gente busca oferecer uma assistência adequada durante toda a evolução da gravidez, para que se alcance, no período do parto, as melhores condições e o pós-parto também seja mais tranquilo. E outra condição muito importante do pré-natal é estimular o vínculo materno-fetal e dar suporte psicossocial para essa gestante, para o seu acompanhante, marido, o pai, enfim, o grupo de convívio, para que se tenha uma boa assistência. Porque a gente diz que não nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe, fruto daquela gravidez. Então, o envolvimento é muito maior do que apenas o nascimento do bebê, né? Então, realmente, fazer o pré-natal faz toda a diferença para a saúde da mãe, do feto e do grupo em que ela está inserida. O grande objetivo do pré-natal é diminuir as condições patológicas que podem afetar a saúde da mãe e do feto, né? Para isso, a gente vai utilizar as consultas periódicas, que devem ser realizadas em geral a cada mês, né? Normalmente aí 8 a 10 consultas durante o pré-natal, porque no período final da gravidez essas consultas vão ter um intervalo mais curto. Então a gestante ela vai mais vezes ao pré-natal para ter um acompanhamento mais de perto. Esclarecendo que, na verdade, cada gravidez vai ter uma condição. Então, a gente tem, por exemplo, gravidezes de alto risco que podem requerer consultas em intervalos mais curtos. Uma coisa que eu gostaria de destacar, dentre as patologias mais frequentes que acometem as gestantes, eu gostaria de falar da hipertensão gestacional, que é a principal causa de mortalidade materna, que é uma situação muito grave, a mortalidade materna. E a hipertensão como principal causa tem que ser identificada durante a gravidez, tem que ser tratada, controlada para evitar um desfecho negativo. Outra patologia, outra condição da gravidez que deixa a gente preocupado são as hemorragias. A gente sabe que no início, até mais ou menos aí o 4º, 5º mês,
qualquer sinal de sangramento vermelho vivo é um sinal de preocupação que pode evoluir para abortamento. O abortamento espontâneo é uma condição que acontece mais ou menos em torno de 20 a 25% de todas as gravidezes e vai interromper a gravidez de forma abrupta, frustrando a evolução da gravidez. Na sequência, os quadros infecciosos, tanto durante a gravidez, que eu destaco a infecção urinária, que é uma questão muito comum, por isso é importante a ingesta hídrica adequada, relatar para o médico durante o pré-natal qualquer sintoma de desconforto, ardor para urinar, dor embaixo do ventre associada a ardor para urinar, mudança da coloração da urina, avermelhada. Porque uma coisa importante, a gestante normalmente ela precisa ter uma reposição de vitaminas e às vezes as vitaminas deixam a urina um pouco mais escura. Então tem que comentar isso com o seu médico para saber diferenciar o que é uma suspeita de infecção ou até mesmo uma infecção e o que é uma urina mais escura, seja por estar um pouco desidratada ou por conta da medicação que está usando. As doenças circulatórias eu também gostaria de destacar porque elas são importantes no período gestacional, porque pode desenvolver complicações graves como a trombose, o tromboembolismo venoso, então é uma condição que precisa ser monitorada. Dando sequência, importante destacar a questão da vacinação na gravidez, né? Isso é um assunto que vai ser comentado em outras oportunidades, mas eu gostaria de destacar a importância da gestante fazer o uso da vacina para gripe, contra a hepatite B, contra a coqueluche e tétano, né? Destacar toda gestante após o 5º mês, após a 20ª semana, tem que tomar a vacina contra a coqueluche a cada gestação. Não importa se foi uma gravidez há 2 ou há 1 ano atrás. E alertar também que os contactantes próximos do bebê se beneficiam do uso da vacina porque podem proteger o bebê contra a coqueluche. Eu gostaria de falar na sequência a respeito da datação da gestação. Então a gente falou lá que no início da gravidez o médico precisa saber qual a idade gestacional, baseado geralmente no ultrassom ou na data da última menstruação. Por que isso? Porque a gravidez ela vai evoluindo. Uma gravidez normal dura em torno de 40 semanas, 39 a 41 é o período que o bebê está maduro. A gente considera do ponto de vista teórico uma gravidez madura a partir de 37 semanas. Mas se sabe que isso não é uma medida automática, 37 está maduro. A gente sempre aguarda um período maior e sabemos que a partir de 39 semanas o resultado em relação à maturação dessa gravidez é muito melhor. Os bebês estão mais saudáveis e mais maduros realmente a partir de 39 semanas. Mais ou menos até 20 semanas, 20, 24, é o período em que, se houver nascimento, é praticamente incompatível com a vida. Nós consideramos abortamento. Entre 24 e 28 semanas, nós temos o grupo dos prematuros extremos, que são bebês de baixo peso, que vão ter assistência em unidade de terapia intensiva, se houver nascimento, necessitam de cuidado intensivo, vão para a incubadora, vão ser intubados, e com alta taxa de mortalidade. Entre 28 e 37 semanas, nós temos também grupo de prematuro, que também vão precisar de assistência da unidade de terapia intensiva, mas com uma taxa de mortalidade menor do que desse grupo anterior. Para vocês terem uma ideia, em geral, a taxa no Brasil de prematuros está em torno de 10%. Né? E se a gente fosse avaliar da mortalidade geral, 90% da mortalidade perinatal está associada a esse grupo de prematuros. Daí a importância da assistência adequada para esse grupo de recém-nascidos. Dando sequência,
na nossa conversa, eu vou só reafirmar aqui a importância do pré-natal. Então eu vou destacar que o pré-natal, ele identifica doenças pré-existentes na mulher, ele vai orientar sobre o uso de medicações durante a gravidez, né? Nós sabemos que muitos medicamentos podem trazer efeitos negativos para o feto. Nós vamos detectar problemas fetais através dos exames especializados, nós podemos detectar alterações fetais e promover o tratamento delas para que esse bebê nasça em boas condições, né? O pré-natal também ele tem a função de orientar sobre hábitos saudáveis, alimentação saudável, prática de atividade física, a hidratação regular, para que se tenha mais benefícios. Também o pré-natal avalia a evolução da gestação e vai auxiliar também na reposição de vitaminas, né? E eu destaco a ingestão de ácido fólico, porque eu já disse que pode ser iniciada. Normalmente iniciamos 3 meses antes da gravidez, né? E mantém-se até um período de 12 semanas. Gostaria de falar um pouco sobre os sintomas da gravidez, né? Quais são os sintomas que vão sugerir que a mulher esteja grávida? Eu vou destacar que o primeiro é o atraso menstrual. Primeira dúvida, poxa, atrasou a menstruação, o que vamos fazer? Vamos correr para a farmácia, vamos ligar para a amiga, vamos no hospital fazer um exame? Eu digo que não há necessidade. O exame de farmácia hoje ele é bastante sensível. Então, um teste de farmácia positivo já é um exame com uma credibilidade muito alta para que realmente esteja grávida. E aí, a mulher grávida, no início, os sintomas mais comuns: o enjoo, cólicas em baixo ventre, distensão abdominal, as mamas podem ficar inchadas, começa a ter alteração do paladar, os odores se tornam mais evidentes, mais fortes, então ela pode ter aversão, às vezes tem aversão a um perfume que gostava, a uma comida que gostava muito, de repente começa a não gostar, começa a ter um mal-estar de sentir o odor, o cheiro daquela comida, então muda o paladar e o olfato. Outra situação que acontece muito é a variação de humor, né? Isso é muito comum. Também temos alteração de sono, dores de cabeça, tonturas, com menos frequência. Esses sintomas, principalmente os mais comuns, que são enjoos, eles naturalmente vão melhorar a partir do 4º mês de gestação. Então, se ficarem muito intensos, vão ser medicados, mas com o passar da gravidez, ele vai cedendo e vai melhorando naturalmente. No período após a 20ª semana de gravidez, 20 semanas de gravidez, o útero vai estar ao nível mais ou menos do umbigo, é o período que a mãe vai sentir a movimentação fetal. Então é um período muito agradável para a gestante, porque ela não vai ter os sintomas desagradáveis lá do início, o enjoo, a cólica, a insegurança da evolução da gravidez, e já vai começar a sentir a movimentação fetal. Então, assim, é uma relação, é o primeiro contato objetivo da mãe com o feto, quando ele começa a movimentar, e é em torno da 20ª semana. É um período muito legal, bastante intenso para a gestante, né? E a partir desse período também os sintomas desconfortáveis eles melhoram e a gravidez segue de uma maneira bem mais agradável. Eu gostaria de destacar também os exames complementares que a gente faz, né? Que são os exames de sangue, exame de urina, exame de fezes, os ultrassons. Eu gostaria de destacar que normalmente a gente vai fazer um ultrassom inicial para ver a datação, para ver o tempo de idade gestacional, para ver quantos embriões são, se é um embrião, 2 ou 3,
Depois, entre 11 e 13 semanas, nós vamos fazer o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Esse ultrassom ele é muito importante para detectar sinais que podem sugerir a síndrome de Down, a mais comum. Então, na população geral, esse risco está em torno de 1 para 1.000, 1.200. Quando a gente tem uma alteração no ultrassom, esse risco pode cair, aliás, ele pode aumentar, né, associado a alguma anomalia detectada ao ultrassom, ou, se tiver tudo normal, esse risco diminui muito. Então, normalmente vem lá no resultado do ultrassom risco de trissomia 1 para 900, mas de acordo com o resultado do exame de ultrassom, esse risco diminuiu muito, foi para 1 para 7.000, para 8.000. Então, esse ultrassom morfológico do primeiro trimestre, as pessoas conhecem muito ele porque ele vê a prega da nuca, que é um dos sinais que são buscados no ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Depois, na sequência, o recomendável é fazer o ultrassom o morfológico do segundo trimestre, que vai ser feito entre 20 e 24 semanas, que nesse ultrassom vai ser avaliado cada parte fetal, cada fragmento do feto vai ser analisado isoladamente. Então é um ultrassom que tem um tempo maior, ele requer mais atenção do especialista que está executando o exame, porque ele vê cada parte, vê as mãos, os dedos, cada osso, vê cada parte do coração, cérebro, a avaliação do feto de uma maneira completa. Então a gente já recomendou 3 ultrassons. Normalmente depois da 32ª semana, para o final da gravidez, se está tudo evoluindo bem, vai fazer mais um ultrassom obstétrico para acompanhar o crescimento fetal, o volume de líquido, a posição da placenta, que é muito importante ser avaliada durante o pré-natal, e outros sinais da evolução do feto, né, nesse ultrassom obstétrico. E para aquelas gravidezes de risco ou com alguma patologia, existe também o ultrassom obstétrico com Doppler, que vai avaliar esses aspectos que eu já disse no ultrassom obstétrico, e também o fluxo sanguíneo da placenta para o cordão umbilical e para o feto, e a distribuição desse fluxo sanguíneo no feto para tentar identificar alguma restrição desse fluxo que pode levar a algum sinal de sofrimento fetal. Então, basicamente, eu disse que numa gravidez, pelo menos 4 exames de ultrassom vão ser realizados. Eu gostaria de destacar também que mais ou menos lá em torno do 4º para o 5º mês, a maioria das mães ficam desesperadas porque querem saber o sexo, né? E a gente sabe que o ideal para avaliar o sexo pelo exame de ultrassom é a partir da 16ª semana. Então a gente conversa, controla a ansiedade, acaba fazendo no período do ultrassom morfológico, que aí você tem uma segurança maior. Eventualmente, para aqueles casais mais ansiosos, pode-se abrir mão de fazer o exame de sangue para a sexagem fetal, que é feito em torno da 10ª semana. No final da gravidez, o 3º trimestre, é um período que a gestante está com a barriga grandona, o peso é bastante desconfortável, força a coluna, então tem que tomar cuidado com a postura, procurar sempre se apoiar para levantar, não vai conseguir dormir completamente deitada, vai ter que ficar com a cabeceira elevada, sempre com apoio de almofada, sempre pedir ajuda ao companheiro para poder se levantar, para servir um suco, né, dar aquele apoio para a gestante, para que não sofra tanto, né? Eu gostaria de dizer também que para aquelas gestantes que às vezes querem fazer algum tipo de viagem,
se é recomendável. Pequenas viagens de carro, em torno de 1 hora e meia, desde que ela faça paradas regulares, tenha uma boa ingestão de líquido, é razoável, não tem problema. Outra questão é a prática de atividade física. A gente sabe que a atividade física para a gestante é bastante importante. Então, se ela não tem uma condição clínica que contraindique a prática de atividade física, é recomendável. Se ela já faz atividade física, é recomendável que ela, após aí o primeiro trimestre, quando já identificou a gestação, que está tudo bem, que ela mantenha a atividade física, mas uma atividade física mais adequada à gravidez, né? Aquela que nunca praticou, a gente orienta que, passado esse período, comece a praticar, mas com supervisão de um educador físico, e uma atividade adequada ao período da gravidez, né? Que a gente sempre chama atenção para a hidroginástica, para as caminhadas, né? Cuidado com exercícios que vão necessitar de equilíbrio, porque o equilíbrio da gestante ele está modificado, então tem mais risco de queda, né? Tem um grupo de gestante que pode ter algum grau de turvação visual, é baixo, mas existe, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado. Eu gostaria de destacar que normalmente são feitos exames de sangue no início da gravidez, são repetidos em outros períodos da gravidez. Chamar atenção para o exame, o teste conhecido como teste do cotonete, que deve ser feito entre 34 e 37 semanas de gravidez, que vai detectar uma bactéria na flora vaginal, que, se estiver presente no momento do parto, vai ter o seu tratamento feito com antibióticos para diminuir a chance da contaminação do feto, né? Especialmente para aquelas mães que vão fazer o parto vaginal. Essa bactéria, ela é comum se acontecer alguma infecção no berçário desse bebê, ela tem um impacto grave. Então, essa medida, identificando essa bactéria na flora vaginal da mãe, no momento do parto é feito um antibiótico para diminuir o risco dessa transmissão para o feto. Eu gostaria também de destacar que no pré-natal é obrigatório a avaliação do tipo sanguíneo da mãe, e quando a mãe é o tipo sanguíneo negativo, obrigatoriamente temos que saber o tipo de sangue do pai. Outra questão importante é a investigação das doenças infecciosas, que eu falei já da vacina de hepatite B, então a gente investiga a hepatite B, a hepatite C, toxoplasmose, a rubéola, citomegalovírus, que são doenças infecciosas que se acometem no período de pré-natal, pode levar a um desfecho grave para o feto. Então é uma condição que necessariamente vai ser abordada durante o pré-natal. Tá aí, Dr. Fábio, obrigado, viu, pelas informações. Outro tópico muito importante é a amamentação. E a ginecologista e obstetra doutora Aline Muniz vai nos explicar como é fundamental o aleitamento materno. Doutora, é com você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tom Bueno, seus espectadores. Eu sou a doutora Aline Muniz, médica obstetra do Hospital Maternidade São Cristóvão. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre amamentação. A amamentação é uma fase da vida da mãe e do filho que são extremamente importantes. Além do vínculo emocional que se fortifica pós-nascimento, o leite materno é o alimento mais completo e saudável para o seu filho até pelo menos os 6 meses de idade, pois ele é rico em nutrientes, proteínas, gorduras, faz o bebê ganhar peso. O aleitamento materno protege o bebê de várias doenças no futuro, assim como asma, obesidade, diabetes tipo 1, doenças cardiovasculares. Além disso, também ajuda a mãe a se recuperar da gravidez,
ajudando a perder peso, ajudando o útero a voltar ao normal, a contrair, involuir, diminui o sangramento menstrual, né, no pós-parto. Então, o aleitamento materno tem inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Além de esse contato mãe-filho melhorar muito o desenvolvimento intelectual dessa criança. Então, o que nós precisamos fazer? Estimular ao máximo o aleitamento materno, né? Então, precisamos ajudar essa mãe a ter uma boa amamentação, proteger o mamilo, né? Que o bebê tenha uma pega adequada, que coloque todo o mamilo lá no céu da boca, né? Pegue também a areola, que coloque o queixinho encostado ao peito da mãe, né? O lábio inferior tem que ser evertido, a bochecha tem que ficar abaulada, né? E tem que ter movimentos rítmicos de sucção, tá? Porque isso vai gerar uma amamentação saudável. Menos dor, menos chance de fissuras, infecções, mastites, né? Então nós precisamos estimular. Outra coisa, a gente estimular a mãe a amamentar sempre num lugar tranquilo e adequado. Ela pode amamentar deitada, sentada, da maneira como for mais confortável para ela e para o bebê, tá? Desde que ele esteja numa boa posição, que a sucção esteja adequada, né? E o que mais podemos fazer, né? A mãe tem que, principalmente nessa época de pandemia, né, amamentar num lugar arejado, que tem uma boa ventilação, né? O bebê, ele deve usar uma roupinha adequada também, não pode agasalhar demais o bebê. Uma peça de roupa a mais do que geralmente a gente usa é suficiente. Então tem que ser um ambiente confortável, tranquilo e bem arejado. Nessa época de pandemia não muda muito. A gente estimula a mãe a continuar amamentando, mesmo se ela for suspeita de Covid ou positivo para Covid, desde que ela tenha condições, esteja clinicamente bem para amamentar, tá? Nesse caso, se ela se confirmar positivo para Covid, ela deve amamentar usando a máscara, lavando muito mais frequentemente as mãos, né, para lidar com o recém-nascido. A pessoa que a ajuda também deve estar preparada para isso, evitando contatos externos, né, sair demais, etc. Então, nós devemos estimular a amamentação o máximo que pudermos. Existe uma crença que às vezes a mãe pensa, mas meu leite é fraco, não está dando conta de amamentar meu bebê. Isso geralmente não é real, tá? Então, alguma coisa está acontecendo, ou ela está ingerindo pouco líquido que estimula a produção menor de leite, ou a pega está inadequada e o bebê não está sugando adequadamente, tá? Então precisa acertar tudo isso. Geralmente na maternidade a equipe da enfermagem orienta a mãe, o obstetra orienta. Então quanto antes ela começar a amamentar e começar da maneira adequada, mais chance ela tem de persistir na fase da amamentação, certo? Tudo certíssimo, doutora Aline. Tudo muito interessante, né, gente? Mas como devemos fazer ou agir nesse momento de pandemia? Afinal, a gravidez não faz quarentena, né? A doutora Andréia Perejão, infectologista, vai falar sobre os cuidados que a gestante deve ter. Doutora Andréia, com você. Olá, meu nome é Andréia Maruso Perejão, sou médica infectologista do São Cristóvão. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a amamentação na Covid. Ou seja, pode ou não pode? Quais os cuidados que devemos tomar? Então, hoje a gente sabe que a amamentação é extremamente importante porque ela passa para o recém-nascido proteção,
de algumas doenças através dos anticorpos, que são nossas defesas, que a mãe vai passar para o recém-nascido. Dessa forma, ele vai nascer já com alguma proteção contra algumas doenças. Além disso, o leite materno possui vários nutrientes que são extremamente importantes para o recém-nascido nos primeiros dias de vida e nos primeiros meses também. Então, frente a isso, atualmente, frente à pandemia de Covid, nenhum estudo mostrou que a mãe não deve amamentar se ela estiver com a doença Covid-19. Não há nenhum estudo no mundo que mostre que transmita vírus através do leite materno ou que aumente o risco para essa criança frente aos benefícios que esse leite materno vai trazer para essa criança. Então, é liberado a amamentação na paciente com Covid-19. Porém, alguns cuidados devem ser tomados. A mãe com Covid, antes de iniciar a amamentação, deve lavar as mãos com água e sabão ou com álcool a 70%, fazer uma higienização completa das mãos, pelo menos por 20 segundos, e usar máscara. A máscara deve ser uma máscara limpa, nova, e se durante a mamada ela tiver algum episódio de tosse ou espirro, essa máscara deve ser trocada. Após a amamentação, também se troca a máscara e também se higieniza novamente as mãos. Os cuidados básicos de amamentação com o recém-nascido devem ser mantidos, como para qualquer outra mãe que esteja na fase de amamentação. Portanto, não é para deixar de amamentar durante a doença de Covid da mãe. A criança tem que ser amamentada porque os benefícios do aleitamento materno são extremamente maiores do que os riscos de transmissão da Covid. E todas as entidades, tanto o Ministério da Saúde, quanto o CDC, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, o órgão regulador na Europa, como o Royal College de Londres, todos estão a favor da amamentação. Inclusive, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Portanto, mãe com Covid, amamente. Olha, doutora Andréia, eu não sabia dessas informações não, então, mamães, fiquem atentas, viu? Muito bom e importante esses esclarecimentos. Fundamental cuidarmos da saúde durante a gestação. Isso só traz benefícios futuros para as mamães e seus bebês. Mas o cuidado para o melhor desenvolvimento das crianças vai além dos cuidados durante a gestação. Na primeira infância, quando desenvolvemos o nosso organismo, temos que ter muita atenção para perceber o que as crianças nos falam durante seu crescimento. E óbvio, né, gente, estarmos sempre atentos à vacinação. Vamos então ouvir dois especialistas sobre esse assunto, a pediatra doutora Sandra Oliveira e novamente a participação da infectologista doutora Andréia Perejão. Com vocês. Olá, eu sou Sandra, sou pediatra e faço parte da equipe da pediatria do Hospital e Maternidade São Cristóvão. Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre imunização na infância, a vacina na infância. A vacina ela é considerada um instrumento de promoção à saúde, conceito reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Desde 2012, a OMS, Organização Mundial de Saúde, celebra a Semana Mundial de Imunização. Neste ano foi no mês de abril e tivemos como slogan: ame, confie e proteja. Ame seu filho, confie na vacina e ela vai protegê-lo. O objetivo nessa semana é divulgar a vacina e seus benefícios. Por que falamos que a vacina é uma promoção de saúde? Eu vou dar um exemplo para vocês. Com a utilização da vacina em todo o mundo, por exemplo, conseguimos erradicar a varíola. Estamos atualmente caminhando para a eliminação da polio. O último caso da polio no Brasil foi em 1990. Estamos no controle da difteria,
do sarampo e da febre amarela. Todos nós sabemos que essas doenças são responsáveis por elevadas taxas de mortalidade infantil no mundo. Quero aproveitar esse espaço para fazer um alerta para vocês. Estamos com uma queda de taxa de vacinação em diferentes países, incluindo o Brasil. Com o não cumprimento do calendário vacinal, com o não cumprimento do nosso Programa Nacional de Imunização, podemos ter o risco de retornar às doenças já extintas no território nacional. Vamos avaliar o problema, as principais causas da queda da taxa de vacinação. Estão entre elas o desconhecimento dos benefícios da saúde, medo dos seus eventos adversos, dos seus efeitos colaterais. Vimos também que algumas dificuldades de acesso. Eu estou falando em nível nacional, no norte, no nordeste. Temos também os horários pouco flexíveis em alguns locais. Acessos a fake news, não vamos esquecer desse detalhe. E temos também algumas irregularidades no abastecimento das vacinas. Esse ano tivemos aconteceram dois casos de irregularidade de abastecimento. Quem não lembra em janeiro que nós tivemos a falta da vacina pentavalente e também agora recentemente a falta da vacina da gripe. Isso porque o nosso Programa Nacional de Imunização é um dos melhores programas de vacina do mundo. A OMS sempre nos lembra que a estimativa de 2 a 3 milhões de crianças são salvas no mundo anualmente por conta da vacina. Outra questão importante é uma pergunta que os pais sempre fazem. A vacina é obrigatória? A minha resposta sempre é sim, sim, sim. Pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um artigo lá, é obrigatória a vacinação das crianças segundo o Programa Nacional de Imunização. A recusa das vacinas e seus filhos é um ato de negligência, pode ser considerado um crime grave, sabia? Previsto pela Constituição Federal e pelo Código Penal. Por último, não menos importante, gostaria de falar sobre o surto de sarampo que nós tivemos no ano passado, o qual está relacionado à taxa de redução de vacinação, proporcionando a entrada do vírus e a circulação entre nós. A doença já estava bem controlada no país até então. No estado de São Paulo, em 2019, tivemos aproximadamente 15 mil casos e 15 mortes, sendo que o nosso último óbito no Brasil, antes de 2019, foi em 1997. A maior incidência desses óbitos eram crianças menores de 1 ano. Essas crianças não foram vacinadas, pois a vacina de sarampo no nosso calendário é a partir de 1 ano. Isto deixa-nos pensar que a vacina não é só para o seu filho. Você não está protegendo apenas o seu filho, e sim uma comunidade inteira. Essas mortes em menores de 1 ano poderiam ter sido evitadas nessas comunidades se essa nossa comunidade estivesse protegida. A gente usa até a palavra rebanho. Se o nosso rebanho estivesse protegido, essas crianças não teriam contraído sarampo. Então, para encerrar aqui, eu vou deixar 2 recadinhos para vocês. A carteira de vacina é um documento da criança. Os pais têm que levar onde for, no pediatra, no posto de saúde, no pronto atendimento, até nos passeios. Aí vocês me perguntam, nossa, até nos passeios? Por que até nos passeios? Infelizmente pode ocorrer um acidente, seu filho pode cair, pode ter que levá-lo ao pronto atendimento. E uma das perguntas que o pediatra vai fazer é: você trouxe a carteirinha de vacina? A carteira de vacina está em dia? Tomou a vacina de tétano? Outro recado que quero deixar aqui é: não esqueçam, o pediatra exerce um papel de protagonista. É uma fonte confiável para você. Compartilhe as suas dúvidas com o seu pediatra, suas angústias, seus medos, seus receios e principalmente esclarecer e verificar os fake news, além de explicar os demais benefícios da vacina. Conte sempre conosco. Obrigada. Fiquem com Deus. A gente que agradece, doutora Sandra. Ótima apresentação, viu?
E para complementar esse assunto tão importante como a vacinação, vamos ouvir a doutora Andréia Perejão novamente. Doutora Andréia, com você. Agora iremos falar um pouquinho sobre vacinação. Por que manter a carteirinha de vacinação em dia? Hoje temos várias doenças que são imunopreveníveis, ou seja, através da vacinação a gente protege crianças, adultos, adolescentes e idosos contra diversas doenças. Se todos mantiverem em dia as doses das vacinas, nós vamos manter essas doenças cada vez mais longe do nosso meio, cada vez mais longe dos nossos entes queridos. Então, vacinando, a gente tem a proteção. Por exemplo, tétano, hepatites, meningites, pneumonias, entre outras doenças. Atualmente, a gente anda tendo muito problema em relação à cobertura vacinal. As mães estão deixando de levar as crianças ao posto de saúde, às clínicas de vacinação e, consequentemente, está atrasando a vacina. Muitas crianças estão com doses atrasadas de vacinas importantíssimas como meningites e pneumonias. Além de tudo, os adultos acabam não cumprindo adequadamente a sua rotina de vacinação com reforços conforme estabelecido para cada doença. Temos que estar atentos, porque se isso não acontecer, da vacinação de todos estar corretamente em dia, isso abre espaço para doenças que estamos com elas controladas, algumas delas até erradicadas, essas doenças poderão voltar. Por exemplo, o sarampo. Até o ano retrasado, vocês lembram que tínhamos até o certificado de erradicação do sarampo, mas a doença voltou, porque muitas pessoas deixaram de se vacinar e o vírus conseguiu entrar novamente no nosso meio e causar um surto importante em várias regiões do Brasil. Outras doenças também poderão voltar. A poliomielite é uma delas. Temos que manter a vacinação em dia, porque senão outras doenças vão aparecer. Coqueluche, difteria são doenças no nosso meio que também estão voltando devido à baixa cobertura vacinal. Então, a gente tem que ficar de olho, pegar nossas carteirinhas, revisar, levar para um profissional de saúde adequadamente treinado para verificar se elas existem ainda a serem vacinadas. Tem vacina que necessita? Não tem? Está atrasado? Isso é de extrema importância. Então, muitíssimo importante, não só para nós. Nossa carteirinha em dia, além de proteger a nós mesmos, as crianças, protegem no meio contra a todas as outras pessoas, porque uma vez que nós estamos vacinados, não pegamos doença e, consequentemente, não transmitimos para outras pessoas o nosso convívio. Então, vacinação em dia é importante para nossa proteção individual e para proteger todos que estão ao nosso redor. Vacine-se e assim a gente vai manter doenças erradicadas longe e evitaremos de doenças que estão aqui ainda, que elas se alastrem cada vez mais e até consigamos atingir a erradicação de outras doenças, se as vacinações estiverem corretamente controladas e um índice de cobertura vacinal alto. Sem dúvida, doutora Andréia. E olha só, minha mãe sempre deixou a minha caderneta de vacinação em dia. Agora eu tenho que ficar prestando atenção, né? Porque agora eu já estou crescidinho. Por falar nisso, e aí? Nossas crianças crescem. Como lidar com todas as mudanças e os cuidados que temos que ter e proporcionar para elas? Levando em conta que agora já lidamos com pessoas independentes e cheias de vontades e conflitos, né? Nem sempre é fácil, mas também não precisa ser difícil. O cuidado e a preocupação com nossos filhos continuam, mas a atenção muda de foco. Temos agora que dialogar, orientar, interagir e observar nossos bens mais preciosos. Vamos ouvir então o Dr. Rivadavia, pediatra, sobre a importância e como fazer um acompanhamento médico dos nossos filhos de forma mais assertiva e eficaz. É com você, Dr. Rivadavia. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. Rivadavia,
Primeiro eu quero agradecer o convite para participar dessa live, um dia tão importante para a Moca, mas importante também para nós profissionais da saúde, da família São Cristóvão. Mas Tom, pessoal, podem me chamar pelo meu nome de guerra, Dr. Riva, tudo bem? Vamos primeiro fazer uma consideração que eu acho importante para a gente evitar alguns mal-entendidos que existem na população em geral. Eu hoje me considero um médico generalista, mas a minha formação, a minha especialização é pediatria. E ó, pessoal, pediatria não é médico que cuida do pé de ninguém, certo? Pediatria é um termo que vem do grego, que significa cuidador ou tratador de crianças. Outra coisa, quem cuida de adolescente é uma subespecialidade da pediatria chamada de ebiatria, que também não tem nada a ver com a Hebe Camargo, pessoal. Ebiatria vem de Hebe, que era a deusa grega da juventude, certo? Entendido isso, vamos lá. Qual é a diferença entre puberdade e adolescência? Vamos deixar bem claro isso. Puberdade é a fase da vida do ser humano em que ocorre a maturação fisiológica responsável pela reprodução. Na menina, quando acontece a menarca, que é a primeira menstruação. E no menino, quando ocorre a primeira ejaculação. Isto é puberdade. A adolescência engloba a puberdade. A puberdade é a primeira fase da adolescência, certo? Então vamos lá. Os adolescentes são considerados como, por muitas pessoas, e na grande maioria, e com alguma razão, como os aborrecentes. São indivíduos questionadores, já que a própria natureza exige isto desses pacientes. Chamá-los de pacientes até pode ser uma ofensa para eles. Normalmente, o jovem é questionador. Nós damos conselhos, nós os orientamos e eles aceitam, entre aspas, sempre questionando, porque para eles o que vale é a experiência pessoal. Todos os seres vivos, e os adolescentes estão incluídos nisso, buscam uma situação utópica, que é um estado de satisfação plena das exigências do corpo ou até do espírito. Por que utópico? Porque dificilmente conseguiremos atingir esse estado de plena satisfação. A vida nos proporciona dificuldades naturais de sobrevivência, de estresse, de acidentes. Portanto, é por isso que eu chamo essa satisfação plena de utopia. Mas nós devemos tentar sempre conseguir chegarmos a este grau de satisfação plena. Ninguém terá uma satisfação plena, total, se não começar com ter saúde. Sem saúde, ninguém terá satisfação plena. Poderemos ter até momentos agradáveis, mesmo na doença, mas não teremos satisfação plena. A única maneira de tentarmos driblar essa situação é cuidarmos do nosso físico, de nós mesmos, para que tenhamos saúde. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação. Para se ter saúde é necessário, em primeiro lugar, que tenhamos uma alimentação saudável. O que significa uma alimentação saudável? Uma alimentação balanceada. Para vocês terem uma ideia, nós nascemos com, em média, 50 centímetros de comprimento. Depois de
praticamente 10 anos, nós estaremos com 1,20 m, portanto, em média. Portanto, ganharemos 1 metro em 10 anos. Na adolescência, que vai mais ou menos dos 11 aos 20 anos, nós ganhamos de 60 até 80 centímetros de altura. Veja o estirão de crescimento que acontece nesse período da vida e que tem que ser bem orientado. Para que cresçamos com saúde, com bem-estar, é preciso que tenhamos uma alimentação adequada, alimentação com equilíbrio. Crescer, pessoal, é proteinizar, é ingerir proteínas que são as responsáveis pela formação dos tecidos, principalmente esqueléticos, que sejam os ossos e os músculos. Comer bem não significa comer muito, ao contrário, significa ingerir corretamente. Então, meus jovens, vocês têm um grande erro quando diz: estou comendo bem, hoje comi 2 hambúrgueres, tomei 2 latinhas de refrigerante. Fizeram exatamente o oposto do esperado. Vamos nos alimentar adequadamente, ingerindo com equilíbrio. Carboidratos devem ser evitados, não é que devam ser excluídos, certo? Vamos lá. Aí vamos crescer. O que vai acontecer? Vamos ganhar peso também. E a distribuição desse peso será proporcional à quantidade de exercícios que fizermos. Não estou falando de fazer ginástica, nada disso. Estou falando de nós mexermos com o nosso físico, fazê-lo trabalhar dentro das necessidades, mas com equilíbrio também, para que tenhamos distribuição harmônica de peso, ninguém batendo a nossa porta porque estou gordo, estou desajeitado, estou fora do contexto de beleza que os meus colegas procuram. Portanto, pessoal, juízo. Deve ficar claro para vocês que os cuidados de saúde devem ser sempre suportados por profissionais da área de saúde, que vão ser os mentores, os orientadores desse período tão importante na vida de vocês. Precisam de profissionais sérios, de instituições sérias, certo? Os adolescentes tendem a julgarem-se autossuficientes, sabem tudo, ouvem conselhos, entre aspas, sempre, né? Sempre com reservas, como eu já tinha comentado, são questionadores, preferem a experiência pessoal deles. Mas, por favor, ouçam mais um conselho. Não haverá mesmo satisfação plena de saúde se nós não vencermos, vocês em particular, nessa fase de vida, os constrangimentos, as inibições pela mudança de criança para quase adulto. Como dizia minha avó, é a idade da perda da merda. Não sou criança e não sou adulto. Sou o quê? Sou urgente informação. Isso que precisa ficar bem claro para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Além da alimentação, além do exercício, vamos cuidar da higiene. Higiene total, começa pela higiene oral. Escovar os dentes pode ser desagradável em alguns momentos da nossa vida, mas são essenciais. A higiene, vamos lavar as axilas, ninguém é obrigado a sentir o nosso CC. Vamos aprender a cuidar da nossa higiene mais íntima, genital. Os meninos urinam e não lavam as mãos, por quê? Estão sujas. Por favor, lavem. Vamos aprender, meninas, a higiene de vocês é muito importante.
limpar o ânus após cada defecação. Deve ser feita da frente para trás, para que não transportemos do ânus para a vagina bactérias que são próprias do tubo digestivo e não da parte urinária. Por favor, aprendam a se cuidar. Vocês entraram numa fase da vida em que as emoções são muito importantes. E o que são emoções? Emoções são respostas orgânicas aos estímulos externos, que vêm do encontro dos valores que cultivamos como resultado do aprendizado escolar, cultural ou até religioso. Quanto maiores forem estes valores, as oportunidades que teremos de buscar a paz interior, que nos dará tranquilidade para termos sucesso escolar, profissional, será muito maior. Então, pessoal, citando o biólogo e escritor moçambiquenho Mia Couto, guardem com vocês, vai servir de uma orientação na vida de vocês. Ele diz que todos elogiam os sonhos, que é o descansar da vida. Mas é o contrário. A gente precisa da vida para descansar dos sonhos. Boa tarde para vocês, obrigado por me suportarem. Tchau. Que isso, doutor Rivadavia, não foi nada difícil te suportar, não, foi um prazer, sempre bom agregar conhecimento e você trouxe pra gente aí muito conhecimento. Aliás, estou com a frase até agora na cabeça, né? Às vezes a gente precisa da vida para descansar dos sonhos. Isso eu nunca mais vou esquecer, eu tenho certeza que quem está acompanhando essa live também não vai esquecer, viu? Vamos mudando de assunto, obrigado mais uma vez, doutor Riva, né? Já que você deu a liberdade de a gente chamar de doutor Riva, tô fazendo jus aí, viu, essa liberdade. E a vida segue, né? E para uma vida mais plena e com mais saúde, devemos sempre cuidar e buscar do equilíbrio entre a nossa rotina, muitas vezes insana, cuidando do nosso corpo e buscando uma qualidade de vida. Cuidar da saúde muitas vezes está mais focado em prevenir do que cuidar das doenças. Nós já vimos nas apresentações anteriores o grau de preocupação e o foco do Grupo São Cristóvão Saúde nesse cuidado. E eles cuidam da gente desde que estamos na barriga. Mas a gente também tem que colaborar. Muitas das vezes a gente sabe como a gente tem que fazer, mas a gente se esquece, né? Mas eu vou chamar agora a Nádia Souza, nutricionista, que vai mostrar como as nossas escolhas refletem diretamente no nosso bem-estar e em nossa saúde. Nádia, conta pra gente qual é esse segredo aí. Boa tarde. Olá, Tom, boa tarde a todos. Eu sou a Nádia, eu sou nutricionista do Centro de Atenção Integral à Saúde do São Cristóvão Saúde. Sou especialista em programas de qualidade de vida e promoção à saúde. E hoje nós estamos aqui nessa data tão especial para ajudar nessa mudança de hábito e qualidade de vida de todos vocês. Então, para a gente mudar o hábito, que é o mais difícil, porque a gente já está acostumado com uma outra vida, uma outra rotina, outra alimentação, né? Porém, a gente consegue mudar. Então, eu trouxe algumas dicas para ajudar nessa mudança de hábito para ter uma melhor qualidade de vida. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos educar a nossa fome. De que forma? Se nós ficamos muito tempo sem comer, o que a gente mais gosta? Normalmente, o que tem mais gordura e o que tem mais açúcar. Então, são esses alimentos que a gente vai preferir toda vez que nós ficarmos muito tempo sem nos alimentarmos. Então, a primeira dica é já estabelecer os horários que vocês vão fazer a refeição de vocês. Então, já estabelece o que vai ser o horário do café da manhã, o horário do lanche da manhã, do almoço, do lanche da tarde, do jantar e, se necessário, da ceia. Isso fica mais fácil. Não fiquem beliscando, porque ao beliscar a gente também busca alimentos que não são tão saudáveis.
e, como eu disse, não fique muito tempo sem se alimentar. Então já deixem pré-estabelecidos os horários de vocês. Às vezes chegou um horário de uma determinada refeição e a gente não está com fome. A gente fala, não, então eu não vou comer agora, eu vou comer na próxima refeição. Mas na próxima, provavelmente nós vamos estar com muita fome. E é onde está o nosso erro. Então eduquem a fome de vocês, bom? Outro ponto é controlar o ato de comer. Então nós temos o hábito de comer assistindo televisão, conversando, correndo atrás do filho. Então a gente não se dedica a esse horário. Então a gente precisa comer devagar, mastigar bem os alimentos. Quando a gente está com o alimento na boca, a gente não precisa estar com o talher já com um novo alimento próximo. Pode descansar no prato. Quando já tiver terminado de mastigar, aí pega a comida novamente, tá? Então isso ajuda muito. Por quê? Nós temos um centro de saciedade aqui no nosso cérebro. E ele que avisa quando a gente já se alimentou, quando não está mais com fome. Se a gente come muito rápido ou come fazendo outra atividade, esse centro de saciedade não é ativado. E a gente acaba continuando com fome. Bom? Outro ponto muito importante, a gente tem que se monitorar. Se eu não sei o que eu como, da forma que eu como, a velocidade, eu não consigo melhorar o meu hábito. Então isso é muito importante, comecem a se monitorar. Evitem tentações. Então se eu tiver um chocolate em casa, a tendência é que eu acabe comendo tudo que esteja ao meu alcance. Então quando for ao mercado, compre coisas, estoques pequenos desse tipo de alimento para ficar mais fácil de ter uma qualidade alimentar melhor, tá bom? E nós temos também um planejamento. Tudo na nossa vida requer planejamento. Se a gente não se planeja, a gente não consegue fazer atividade física. Se a gente não se planeja, a gente não consegue entregar um trabalho no prazo certo. Nós não conseguimos cumprir nossas metas. Nem fazer uma viagem a gente consegue. Então, se planejar para ter um bom resultado. Para a gente ir ao mercado, a gente precisa se planejar, fazer uma lista de compras. Isso é extremamente essencial para nós termos uma boa qualidade de vida. Quando a gente vai ao mercado sem lista, no mercado aparecem alimentos que nem tinham necessidade e o que era essencial a gente acaba não comprando. Então, para mudar o hábito, além de todas essas dicas, a gente vai começar a se planejar. Primeira mudança, planejamento nas compras. Então, vocês vão fazer uma lista de compras para facilitar ir ao mercado. Segundo ponto, já pré-estabeleça um cardápio para você mais saudável. Se você não souber, peça ajuda ao médico, nutricionista, que eles vão auxiliar nesse processo. Então já elabore um cardápio, não precisa ser mensal porque é muito tempo, pode ser quinzenal, para você conseguir fazer essa lista de compra. E já tendo em mente o que você vai se alimentar, fica mais fácil de ter uma boa alimentação. Segundo ponto, muitas pessoas têm um dia a dia muito corrido, eu não tenho tempo, durante a semana é mais difícil. O que eu posso fazer? Vocês podem, um exemplo, num domingo ou num sábado, que talvez seja um dia um pouco mais tranquilo, eu vou higienizar toda a minha verdura da semana. Vou lavar uma alface, uma rúcula, deixa lavadinho, deixa secar. Pode colocar numa vasilha com tampa, põe as folhinhas de alface, coloca papel toalha, outra camada de folha, um papel toalha e feche, que ele vai durar a semana inteira para você ter as refeições. É difícil eu fazer legume, cozinho os legumes da semana toda, não os mesmos, pra gente não enjoar, uns 3 tipos pra semana, e aí já fica mais fácil. Se for necessário uma proteína, deixar já pronta também. Pode ser tanto deixar em geladeira ou podem fazer o processo de congelamento. A única coisa é que muitas vezes no processo de congelamento a gente pode perder nutrientes. Então se vocês conseguirem fazer para a semana, seria a melhor opção. E vão deixando em geladeira, que aí fica mais fácil de vocês terem o consumo e mesmo com o dia a dia muito corrido. Tá? Então essas dicas ajudam muito na mudança para vocês terem um hábito saudável. Bom? E com relação às nossas escolhas, o que eu escolho que me ajuda a viver mais, viver melhor, né? Ter uma longevidade, uma boa saúde? Hoje em dia, também pela vida corrida ou pela gordura, a gordura ela dá uma palatabilidade ao alimento, então ela dá mais sabor. Então a gente busca esses alimentos por conta do sabor. Então hoje em dia a gente tem muitos alimentos fáceis para consumo. Então acaba tendo mais gordura na nossa alimentação. Então ao invés de eu pedir um lanche, não é que vocês não podem, mas ter uma frequência de uma vez por mês, por exemplo. Em outras vezes eu posso mudar a alimentação? Pode. A gente pode preferir, por exemplo, um pãozinho integral,
né, para vocês consumirem. Nesse lanche, colocar um alface, um tomate, uma rúcula, um pepino. Posso colocar um queijo branco, posso colocar um creminho de ricota para ficar um pouquinho mais molhadinho, né? Posso colocar um filé de frango nesse meu lanche. Então a gente pode ter umas escolhas mais saudáveis que melhoram a nossa qualidade de vida. Quando eu for consumir uma pizza, se eu for conseguir fazer em casa, melhor ainda. A gente pode usar uma massinha integral, molho de tomate de preferência caseiro, a gente pode usar temperos naturais que vão saborizar esse molho também. Posso colocar um frango com uma mozzarella de búfalo ou só o franguinho mesmo com uma cebola. Posso fazer de brócolis, espinafre. Então a gente pode ter escolhas mais saudáveis, né? Um espinafre com queijo branco nessa pizza e nós vamos mudar a nossa alimentação para não ficar aquela rotina. A gente vai ter mais prazer, mas de uma forma mais saudável. Isso ajuda muito. Nos intervalos das nossas refeições, no dia a dia corrido, hoje em dia, muitos adultos estão fazendo home office ou estão em casa ajudando os filhos, né, na atividade de escola que está sendo online. E o lanche é um lanche prático, é uma bolacha, ou um bolo, ou um pão. Então, o que ajuda nessa praticidade? Uma fruta é fácil da gente consumir. Existem bolachinhas integrais também que a gente pode utilizar. Posso passar nessa bolachinha um creme cheese que é mais magro, a gente pode utilizar. Então esses lanchinhos também na correria do dia a dia tem escolhas mais saudáveis. Nós podemos comer castanhas, nozes ou damasco, ameixa seca nesses intervalos. Porém, todos os alimentos que a gente consuma, nós também temos que moderar os alimentos, né? O intuito é que a gente consiga ter alimentos nutritivos com baixo teor de caloria. E a alimentação saudável, ela tem que nos dar prazer também, né? A gente tem que comer com calma, degustar aquele alimento, comendo devagar, para auxiliar. Então isso ajuda com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. E além disso, o que acontece? A alimentação ela ajuda muito na prevenção de doenças. Então, por exemplo, colesterol elevado, uma glicemia elevada, pressão alta, gordura no fígado. Então a alimentação ela tem um papel muito importante na prevenção de doenças. Até na nossa memória, a alimentação ela pode ter ação. Então o que vai nos ajudar a prevenir doenças? Alimentos in natura e uma boa hidratação. O que são alimentos in naturas? Tudo que a gente consome, que está pronto para o nosso consumo, que não foi manipulado. Então, quando esse alimento ele é manipulado, ele acaba sendo adicionado gordura, sal, conservante e corante. Esses não são os alimentos que a gente vai utilizar. Então, o in natura é aquela verdura que não foi manipulada, aquele legume que não foi manipulado, isso é o in natura, né? É um peixe que não foi manipulado, bom? Isso que é o correto para a gente utilizar. Então, a alimentação saudável e a longevidade, ela está totalmente relacionado ao quê? A esses alimentos. E o que não faz parte disso? Os alimentos industrializados, são esses alimentos prontos para o nosso consumo. Então, tudo que já tiver corante, conservante, gordura, muito sódio, isso não é indicado, tá? Então, vamos abusar dos alimentos in natura e de uma boa hidratação. E esquecer o excesso de gordura, o excesso de açúcar, que vão ser prejudiciais. Então, o in natura e a boa hidratação ajudam a prevenir as doenças. Os alimentos industrializados, gordura e açúcar, a tendência é que eles, e sal em excesso, que contribui para o aparecimento delas, tá? O que nós podemos fazer de escolhas que sejam mais saudáveis para a nossa vida? Quais escolhas? Hoje em dia nós temos uma dieta mediterrânea, acho que muitos devem ter conhecimento porque ela é bem estudada, que ela está totalmente relacionada a essa parte de prevenção de doenças. O que vai nessa dieta mediterrânea? Verduras e legumes e as frutas, isso vai nessa dieta mediterrânea, peixes, o azeite de oliva também, as fibras, então linhaça, chia, aveia, as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, tudo isso faz parte dessa dieta mediterrânea. Então nós podemos utilizar ela e adicionar no nosso dia a dia para termos bons benefícios.
que ela vai ajudar? Como eu falei, em prevenção de doenças, ela ajuda na parte cognitiva, que a gente acaba perdendo, né, com o passar dos anos. Então, adultos e idosos, essa nossa parte cognitiva, de memória, tudo isso vai diminuindo. Essa dieta auxilia nisso. Ela ajuda também a diminuir as alterações do nosso cérebro. Então, ela é extremamente importante. Vocês podem adicionar os alimentos dela também no nosso dia a dia. Um exemplo, né, como eu falei, as verduras, os legumes e as frutas. Então, se eu utilizar no meu almoço e no meu jantar a verdura e o legume, eu já vou estar introduzindo vitaminas, minerais e fibras, tá? A fruta cítrica, a fruta mais ácida, uma laranja, uma mexerica, um abacaxi, eles conseguem também auxiliar. Além de tudo isso, eles são antioxidantes. Ao longo dos nossos anos, com estresse, com a poluição, a gente produz muito radical livre que faz mal para o nosso corpo. Então, esses alimentos são antioxidantes, também ajudam. Então, se no meu almoço eu tiver uma verdura verde escura, né, uma verdura mais verde clarinha, um legume, essa fruta mais cítrica de sobremesa, é claro que todas as orientações, caso a pessoa tenha restrição desse tipo de alimentos, a gente não vai utilizar, tá? É caso a gente não tenha nenhuma restrição. Isso já vai ajudar. Um peixe, um atum, um salmão, são peixes que têm uma gordura muito boa para nossa saúde. Eu sei que nós não temos o hábito diário, mas tem pessoas que também não consomem. Então comecem a adicionar no dia a dia de vocês, lembrando de nenhuma preparação gordurosa. A gordura faz mal para a saúde. Então o alimento ele tem que ser assado, ou grelhado, ou cozido, ensopado. Se for grelhado, a gente pode colocar um fiozinho de azeite e fazer a grelha desse alimento, não tem problema, tá? Mas pequena quantidade. Falando do azeite, o azeite na nossa salada, azeite de oliva, colocar no almoço e no jantar também é benéfico para a nossa saúde. Os alimentos integrais, arroz integral ou pão integral, são extremamente importantes também para essa qualidade de vida e para a prevenção de doenças. Porém, muitas pessoas não têm uma boa aceitação porque o sabor é mais forte desse alimento. Então, o que a gente também pode fazer caso eu não consiga nada integral? Na nossa alimentação, a gente adiciona fibra. Então, eu fiz o meu almoço, preparei o meu prato, na minha salada eu coloquei um pouquinho de linhaça. Isso já vai ajudar. Eu vou tomar um iogurte, eu vou colocar um pouquinho de aveia. Ou eu vou comer uma fruta, eu vou colocar um pouquinho de chia. Então a gente pode adicionar também na nossa alimentação sem problema nenhum. Agora eu gosto de uma bolachinha integral, aí utiliza. Senão a gente pode adicionar as fibras, tá bom? E nos nossos intervalos, como eu já tinha falado, a castanha, as nozes, amêndoas, tudo isso ajuda também nessa parte de prevenção de doenças. Mantém em torno de 3 a 4 unidades, né? Normalmente quando eu falo isso para as pessoas, elas acabam rindo, porque a gente come um potinho, né? Então quando a gente mastiga aquelas 3 a 4 unidades, a gente tem a sensação de saciedade, também não tem problema nenhum. A gente pode utilizar só essas unidades que a gente vai ter benefícios, tá bom? Então, dessa forma, vocês conseguem ter uma boa qualidade alimentar, uma qualidade de vida boa, mudanças de hábito. Então, não esqueçam, muitas vezes a gente fala, para ter uma boa alimentação, uma qualidade de vida, prevenir doenças, tem um alto custo. Não! Né? Na verdade, esses alimentos, eles até estão no nosso cotidiano, porém com uma frequência menor do que deveria. Então, adicionem esses alimentos com uma variedade maior, com uma frequência maior, diminuam os alimentos industrializados. Como eu falei, a gente tem opções de lanche, nós podemos fazer pizza em casa. Então, vocês vão ter uma qualidade de vida, mas uma alimentação saborosa e prazerosa também. Então pensem nisso, nós precisamos primeiro mudar os nossos hábitos e não só alimentar, mas introduzir uma atividade física. A parte emocional também tem que estar em equilíbrio para nós termos esse bom aspecto para a nossa saúde. Então a gente começa pela mudança de hábito, depois da mudança de hábito a gente muda para os alimentos para a gente ter escolhas mais saudáveis, né? E depois disso adicionem alimentos que são essenciais para a qualidade de vida de vocês, tá bom? A gente espero ter ajudado vocês com essas dicas. Tom, obrigada pela oportunidade. Estamos aqui à disposição de vocês para ajudar sempre na qualidade de vida. Obrigado a todos. Obrigada, São Cristóvão Saúde. Boa tarde. Ô Nádia, a gente que agradece, viu? Sempre muito esclarecedor te ouvir.
É importante a gente saber, né, dessa mudança de hábito e como o hábito é importante, né, para a gente ter melhor qualidade de vida. Eu sei que as escolhas que fazemos na vida nos levam a ter mais saúde, mas é sempre bom ouvir essas dicas tão importantes para buscarmos uma alimentação mais saudável. Isso não se reflete só no agora, né? O que fizemos e o que fazemos vai nos dar frutos no futuro. A gente tem que cuidar do agora, não interessa em qual fase da vida nós estamos, quanto ou se já estivermos na melhor idade. A alimentação, como disse a Nádia, e a atividade física são fundamentais para uma maior qualidade de vida e mais longevidade. Para falar sobre a importância da atividade física e dar dicas super legais para o nosso corpo, vamos ver a aula do educador físico Caio Novaes. O Caio, gente, está no celular para mostrar que podemos aproveitar qualquer espaço para nos exercitar. Uma realidade agora nesse novo normal. Caio, seja bem-vindo. O que você vai mostrar aí para a gente? O que você vai nos ensinar? Boa tarde. Fala, Tom, beleza? Aqui é o Caio, sou profissional de educação física do Grupo São Cristóvão, sou responsável pelo condicionamento físico e pela reabilitação cardiovascular. E hoje eu vou estar passando algumas informações aqui para os nossos jovens senhores, como a gente pode fazer exercício físico na terceira idade, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de começar o exercício físico, é muito importante que a gente passe no nosso médico, que a partir dos 35, 40 anos, é obrigatório se fazer um teste de esforço para a gente iniciar o exercício físico. Então a gente vai estar fazendo ou um teste ergométrico ou um teste ergoespirométrico, que nada mais é que um teste ergométrico, só que você vai fazer junto com um analisador de gases, né? Então você vai estar com uma máscara aqui ou com um bucal, que ele vai estar coletando também a sua respiração, seu consumo de oxigênio, e vai dar uma base para a prescrição muito importante. Se você tem alguma dor articular também, quadril, joelho, coluna, ombro, cotovelo, passa no médico que te acompanha, seja ele um ortopedista, um reumatologista, um fisiatra. Pede para ele fazer um laudo, explicar certinho o que você tem. Se você também tiver exames recentes, é muito importante, tá? Para estar passando para o profissional de educação física, para ele estar prescrevendo o melhor exercício para você, tá? É bem importante deixar claro que quem vê qual que é o melhor exercício é o profissional de educação física. É o profissional de educação física que vai ver se você deve fazer exercício de uma maneira, de outra, no chão, em pé, na água, enfim. Então, mas o mais importante é fazer um teste de esforço, pegar ali a liberação do seu cardiologista, tá? Para você estar começando a fazer o exercício. Pega todas essas informações e procure um profissional de educação física que ele vai orientar você a fazer o exercício da melhor maneira, tá certo? E o exercício físico, será que é importante? Demais para qualquer pessoa, tá? A ciência mostra que o exercício físico ele é capaz de prevenir ou tratar, dependendo da situação, mais de 35 doenças. Então, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo algumas alterações no nosso metabolismo. Então, a partir dos 50, 60 anos, a gente já tem uma maior incidência ali de diabetes, de alteração do colesterol, hipertensão. E o exercício físico ele é importantíssimo nessas questões, evitar a morte por doença cardiovascular principalmente, ou qualquer complicação. Então o exercício físico ele é muito importante. E quais exercícios físicos que a gente tem que fazer? Então são 3 pilares que a gente coloca na terceira idade. O primeiro, o exercício aeróbio. Ele vai atuar muito nessa questão metabólica, então colesterol, diabetes, hipertensão, qualquer outra cardiopatia, né, qualquer doença do coração. O exercício físico ele é muito importante. O exercício aeróbico ele é muito importante. O que é exercício aeróbico? Caminhada, se a pessoa tem aptidão corrida, ou bicicleta, ou remo, são atividades cíclicas, né, que a gente vai fazendo por um período prolongado de intensidade moderada. A gente tem um exercício também que chama HIIT aí, que está bem na moda, que é um exercício intervalado de alta intensidade, onde a gente faz um intervalo mais forte e um intervalo mais fraco e vai alternando. É um pouquinho mais complexo, fica a cargo do profissional de educação física ver qual que é a melhor estratégia, se é o moderado, se é o intervalado de alta intensidade.
Mas o exercício aeróbico é importantíssimo, principalmente na questão da doença cardiovascular, que é a que mais mata no mundo, tá? Segundo, o treinamento de força, treinamento resistido, né, o nome correto, que a gente chama de musculação ou fortalecimento. Então, ele é importantíssimo para quê? Para os ossos, para o músculo, para a força. Então, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho de músculo, de força, da densidade mineral óssea, né? Então, com isso a gente vai tendo dinapenia, né? Que é a perda da força muscular, as tarefas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, a gente vai perdendo a massa muscular, a gente pode entrar no processo de sarcopenia e a gente pode entrar no processo de perda de massa óssea, né? Que a gente vai primeiro na osteopenia e depois a gente vai para osteoporose, que é um quadro mais avançado. E a musculação é muito importante para isso, principalmente para a massa óssea, né? Que é o que a gente mais encontra na nossa população, que é a perda da massa óssea, né? Esse é o segundo pilar. Então, primeiro é o pilar exercício aeróbico, caminhada, corrida, bicicleta, enfim. O segundo, fortalecimento, a musculação, importantíssimo. Musculação não tem impacto, tá? Eu vejo muita gente falando que não faz porque tem impacto. Musculação não tem impacto. Você tem a sobrecarga, que o profissional de educação física tem que entender, tem que adequar. A sobrecarga bem prescrita, ela é importantíssima. O osso, ele responde muito bem à sobrecarga adequada. É isso que vai garantir que ele fique ali. O músculo também, principalmente. Então esse é o segundo pilar. Então pode fazer, desde que bem acompanhado, um profissional que entenda de biomecânica, de terceira idade, de lesões ortopédicas. E o terceiro pilar é o exercício de equilíbrio ou propriocepção. A segunda maior causa de mortes na terceira idade são quedas. E caso não haja ali a morte, né, o óbito durante a queda, mesmo que a pessoa não venha a óbito, ela vai passar por um processo extremamente difícil, digamos assim, de reabilitação para voltar a andar, vai perder muita força, muita massa muscular, muita massa óssea. Então é de extrema importância a gente prevenir quedas. É essencial que o exercício voltado para a terceira idade tenha isso bem definido. Então, resumindo, os 3 pilares: exercício aeróbico, que é a caminhada, a corrida, musculação, né, que é o segundo pilar, ou fortalecimento, são sinônimos, e o terceiro são exercícios de equilíbrio e propriocepção, que devem ser feitos obrigatoriamente, todos, na verdade, mas principalmente os exercícios de equilíbrio na presença de um profissional de educação física. Então é importantíssimo para evitar que tenha qualquer intercorrência durante o treinamento de equilíbrio, certo? E se eu tenho algum problema cardiovascular, se eu já infartei, se eu tenho insuficiência cardíaca, se eu tenho arritmia, se eu tenho qualquer outro tipo de problema cardiovascular, eu posso fazer exercício? Não pode, não só pode como deve, tá? Então procurar um serviço de reabilitação cardiovascular para você ter um acompanhamento. As pessoas que têm insuficiência cardíaca, cardiopatia, as cardiopatias de modo geral melhoram muito com exercício físico, então é muito importante. E se eu tenho artrose, se eu tenho hérnia, se eu tenho osteófitos, né, bico de papagaio, eu posso fazer? Pode, desde que bem acompanhado, o profissional vai estar adequando o exercício para você. Muitas pessoas melhoram, tá, o quadro de dor, então é importantíssimo fazer exercício e pode sim. Ah, mas eu ouvi falar que a hidroginástica é a melhor atividade para a terceira idade. Não é a melhor. As melhores são esses 3 que eu passei. Se a pessoa gosta de fazer hidroginástica ou qualquer atividade aquática, ótimo, mas ela está longe de ser a melhor atividade. Tem estudos que mostram que quanto mais tempo se passa na água, mais você perde densidade mineral óssea, porque você não tem sobrecarga. Então a hidroginástica, a natação, qualquer atividade aquática, ela pode ser adicionada aos outros, mas não substitui esses que eu acabei de citar para vocês, certo? Agora eu vou passar uma sériezinha de exercícios para vocês. Vocês podem estar fazendo em casa, é bem simples. Vocês podem estar repetindo os exercícios que eu vou passar aqui de 2 a 3 vezes por semana. Nunca fazer em dias seguidos, tá? É um programinha bem básico. Vocês não vão precisar de nada muito fora do comum. Eu estou aqui com um saquinho de feijão, pode ser qualquer saquinho de 1 kg, pode ser qualquer
Pode ser um pezinho, pode ser uma garrafinha com água, com alguma coisa, vocês podem estar utilizando, tá? Eu peguei um saquinho de feijão, mas pode ser até uma sacolinha com alguma coisa. Se tiver muito fácil, aumenta um pouquinho o peso, se tiver pesado, diminui, tá? Não necessariamente vocês têm que fazer com 1 quilo. Tô também com elastiquinho, esse elastiquinho aqui vocês encontram em casa cirúrgica, em farmácia, é bem baratinho, tá? Ou pode ser qualquer elástico que vocês têm em casa, alguma borrachinha, tá certo? Agora eu vou passar a sériezinha de exercícios, vocês podem estar fazendo juntos se vocês quiserem, tudo bem? Vamos lá? E eu vou precisar também de uma cadeira, tá? A cadeira vocês vão deixar sempre ela encostada, porque a gente vai estar sentando e levantando. Se ela não estiver encostada, é muito perigoso de haver uma queda. Sempre pegar um banco, uma cadeira, pode ser na cama, desde que a altura dela seja maior do que o joelho, tá? Nunca abaixe a altura do seu joelho, senão você vai agachar muito e vai sobrecarregar muito o joelho. Então vamos lá para o primeiro exercício. É bem simplesinho. Vou sentar na cadeira, vou jogar o meu pé um pouquinho para frente, lembrando que a altura da cadeira tem que ser maior que o seu joelho. Vou cruzar as duas mãos aqui na altura do ombro e vou ficar de pé. Tá? Vou descer devagarzinho. Vou sentar na cadeira e vou subir de novo. 2, sentei. 3, sempre devagarzinho, controlando o movimento, tá bom? 4, sentou. 5, sempre respirando. 6, senta devagar. 7, a última, subiu. 8. Tranquilo, pessoal? Tá fácil? Dá pra ter 10, 12, 15, tá? Não vamos passar de 15 repetições. Aí eu vou pegar meu pezinho, no meu caso aqui, tô fazendo com o meu saquinho de feijão. Pegar nas duas bordas aqui, eu não vou puxar, tá? Nem vou apertar, só vou segurar. Vou ficar aqui de lado para vocês verem o exercício. Vou subir, descer. 2, 3, 4, 5, 6, sem prender a respiração. 7, 8 repetiçõezinhas. Vamos para o próximo exercício. Vou me apoiar aqui na maçaneta. Vocês na casa de vocês podem se apoiar em qualquer local que seja rígido, né, que não vai oferecer o risco de se soltar. E vocês não vão conseguir ver. Vamos ver se dá para jogar aqui um pouquinho. Subir na ponta do pé, turminha, ó. Subiu, desce devagar. Sobe, desce. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo. Vamos para o último exercício. Já vou ficar sentadinho aqui. Então, ó, vou pegar o meu elastiquinho, vou sentar na cadeira, encostar bem lá atrás. Eu só vou abrir aqui, ó. 1, devagarzinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo, pessoal? Então, só para a gente finalizar, vou colocar a cadeira aqui. Certo. Então, a gente fez uma série de 8 repetições de cada exercício. Foi uma voltinha, né? A gente passou uma vez em cada exercício. Durante a semana, vocês podem dar 2, 3, no máximo 4 voltinhas em cada exercício. Se tiver tranquilo 8 repetições, pode subir um pouquinho, pode fazer 10, 12, 15, não precisa ficar muito cansado, não precisa aumentar muito o peso, tá? E vocês podem fazer em dias alternados esse programinha de exercício. Se tiver tudo ok, o médico não tem nenhuma contraindicação, se conseguir fazer uma caminhadinha
é ótimo também para o coração, tá? Pelo menos uns 10, 20 minutos por dia, sempre alternado também, se conseguir fazer antes ou depois desse programinha, ótimo. Aí agora a gente vai dar só uma alongada que vocês podem fazer também, tá? Bem simples. Jogar um pouquinho a cadeira para trás aqui. Vou estender o braço. Vou pegar, ó, atrás do meu cotovelo. Vou puxar, vou deixar o meu ombro bem leve, bem relaxado. Vou puxar aqui. Segurar 15 segundinhos. Contar aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Troca o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá uma soltada. A gente vai fazer também aqui, ó, devagarzinho, não precisa puxar com força, só segura aqui, ó, deixa o pescoço bem relaxado. Só coloca um pouquinho pro lado aqui. Segura. Vamos ficar 15 segundinhos também. 5, 4, 3, 2, 1. Isso, relaxa um pouquinho. Vamos fazer pro outro lado. 15 segundinhos também. Tô contando aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Isso, espero que tenha relaxado um pouquinho, tá, turminha? Vamos fazer exercício porque é super importante. E é com você aí, Tom. Até mais, obrigado. Ai, pronto, tô alongado. Obrigado, viu, Caio? Que bacana foi essa aula, hein? Foi muito bom. Passamos por todas as fases da vida, vimos como é importante cuidarmos da nossa saúde física para vivermos com plenitude. E o Grupo São Cristóvão Saúde está do nosso lado em todas as fases. Isso aquece o coração saber que podemos contar com uma instituição voltada e preocupada com o nosso bem-estar. Mas não é só do bem-estar físico, não, que precisamos cuidar. Temos que cuidar também da nossa saúde mental. Já vivíamos uma rotina rápida, com excesso de informações, pressões, um pacote completo, né? E junto a isso, agora uma pandemia, o home office, as crianças demandando, os cuidados com a casa, com os pets. Ufa! Cansa só de pensar, né? Como lidar com tudo isso, mantendo o equilíbrio e não deixando isso impactar na nossa saúde e na saúde dos nossos filhos. A Adriana Micaelian, psicóloga infantil, vai agora nos dar alguns insights de como enfrentar tudo isso com mais tranquilidade. Adriana, seja bem-vinda. Oi, Tom, boa tarde. É verdade, saúde mental importante nesse momento que está todo mundo vivenciando. Não dá para falar de saúde mental dos pequenos, né? Sem lembrar o contexto atual que as famílias estão vivenciando, dado a questão do isolamento, distanciamento, trabalho remoto. Lembrando que o trabalho remoto não era uma prática muito comum no Brasil. Então, de certa forma, as famílias sofreram esse impacto, já que o costume era ter que produzir num local de trabalho, um ambiente controlado, né? Tem horário de trabalho, tem os colegas, tem todo um script social ali dentro de uma empresa. E ter que levar a questão da produtividade para o próprio lar, que é um ambiente onde até então era assimilado como um ambiente de prazer e descanso, já gera uma confusão para o adulto. Não diferente é para a criança, né? Ter que estudar dentro de casa é uma demanda ainda maior para os pais de conseguir fazer essas obrigações, além de ter que cumprir as próprias. Para as crianças ainda tem um outro tipo de prejuízo, que é a falta de interação social. A falta de interação social é em grande parte responsável pelo processo de aprendizagem do ser humano, né? Então, se a gente for parar para pensar, academicamente,
As crianças estão com a garantia do aprendizado com as aulas online, porém elas perdem o aprendizado a partir de interação, que é a construção de individualidade, de identidade a partir do outro, né? Então hoje os pais estão representando não só os principais cuidadores, já como eram, mas também representando o meio social. Se antes a criança aprendia com os coleguinhas, né, o erro e o acerto, e também aprendia através de diferenças que vinham em outros adultos, como professoras, por exemplo, hoje o adulto é o principal representante social dessa criança. Então o processo de educação, ele já não era restrito ao sim ou não, e hoje muito menos, né? Demanda muito dos pais que esses pais estejam mais próximos dessas crianças, não só no cumprimento das atividades obrigatórias, que hoje a gente fala das aulas online. Dada a demanda de aula online, é importante também que, se tiver mais de um cuidador dentro de casa, que exista algum tipo de revezamento, né, para não ficar sobrecarregado só alguém, se a criança precisar de um apoio, e também que tenha um quadro de rotinas. Então, se a criança é muito pequena ou tem alguma necessidade mais específica, que se faça um quadro onde a criança possa visualizar como é que vai ser o seu dia a dia de segunda a sexta, de sábado e domingo também pode fazer, mas que lá tenha horário, e aí pode ser símbolo ou frases que ela consiga assimilar o tempo em que ela estará em determinada atividade, até para os pais conseguirem diminuir uma ansiedade, né? A assimilação de tempo para uma criança é diferente para o adulto. Então, se está em casa, acorda um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, o adulto, ele, entre aspas, corre atrás do prejuízo. A criança está em casa e se ela é pega assim, agora é a hora de estudar, e ela não processa muito bem, as coisas ficam mais difíceis. Então, a minha sugestão é a criação de quadro de rotinas para crianças ou adolescentes que já têm um processo de assimilação estabelecido. Pode ser um acordo verbal mesmo, né, desde que ela entenda. E dentro desse processo, né, de obrigações dentro de casa, é importante que tanto o adulto quanto a criança tenham um espaço físico e materiais bem próprios para a produção de trabalho ou também das aulas online. Visto que a necessidade de assimilação, às vezes, de local é importante para quando sair daquele local, aí sim começa o relaxamento. Agora eu estou em casa, agora eu terminei a atividade obrigatória. Além da atividade obrigatória, como o processo de educação não é restrito ao sim e não, né? A criança ela precisa entender o porquê para fazer sentido para ela. Os pais precisam se aproximar, então dentro do dia que tenha propostas de atividades naturalísticas, né? Naturalísticas, quando a gente fala, deixar que a criança indique a sua preferência. A partir da indicação da preferência, a gente conhece muito sobre ela, sobre a identidade dela, sobre a zona de desenvolvimento dela, também sobre amores e dores, e permite que ela se expresse mais, e a gente acaba se tornando, de certa forma, uma representação um pouco mais genuína do ambiente social como um todo. Então, os pais se restringirem ao sim ou não dificulta o processo de assimilação da informação. Sim ou não pode até ter uma certa obediência, porém não é suficiente para que as crianças entendam o porquê e repitam um comportamento adequado, dado um mando de que pode ou não pode. Bom, é isso aí. Boa tarde para todos e um beijo. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, viu, Adriana, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, por essas informações tão importantes, né? Realmente temos que pensar não somente no nosso corpo, mas no que reflete em nossa saúde. Tudo é uma questão de manter a mente em paz, a espinha ereta e o coração, tranquilo. E para isso, vamos ter uma aula de meditação. Eu estava esperando por esse momento também, viu, gente? Com a Suzy Andrade. Suzy, bem-vinda!
Olá, sou Suzy, psicóloga do Centro de Atenção Integral à Saúde do São Cristóvão Saúde. Boa tarde. Hoje iremos fazer uma live para ajudar você a relaxar e enfrentar a pandemia, esse período de estresse. Primeiramente, a gente precisa de uma esteira, um colchonete fino ou 2 toalhas grossas. Uma roupa confortável como uma calça legging, uma camiseta, sem bijuterias que possam atrapalhar. O ideal é que você faça 10 minutos por dia ou 3 vezes na sua semana. Então, vamos começar? Primeira coisa que a gente vai fazer é sentar em posição de lótus e fazer um relaxamento com o pescoço. Você faz pequenos círculos com o pescoço, relaxando toda a área de tensão. E sempre que fizer um movimento, você vai fazer uma respiração de inspira, expira. A barriga enche de ar pelo nariz e solta o ar pelo nariz também. Então, puxa o ar, barriga expande, solta o ar, a barriga desce. E a gente continua com os círculos bem lentamente, para que você relaxe toda a tensão do dia a dia. Próximo movimento, pequenos círculos com o ombro. Você vai virar o ombro para trás, fazendo pequenos círculos, e depois para frente, no sentido contrário, fazendo a mesma respiração. Puxa o ar, solta devagar, isso mesmo, com movimentos bem lentos. Agora eu estico as pernas, flexiono, levemente flexionada, você vai dar um pequeno impulso para trás, elevar uma perna, elevar a outra e ficar reto respirando. Puxa o ar, solta devagar, puxa, solta, sai da posição e relaxa. Tenta soltar a musculatura das costas, da lombar. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer o mesmo movimento com as pernas estendidas, os braços estendidos, respira, solta devagar. Sai da posição, lentamente volta para a posição original. E agora a gente vai fazer pequenas borboletas com os joelhos e com os pés apoiados um no outro. Respira, solta devagar, respira, solta. Muito bem. Agora a gente vai esticar as pernas, a gente vai esticar um braço, esticar o outro, trazê-los para frente, uma palma apoiada na outra, trazer para frente do nariz, os braços na mesma direção do ombro. Respira, respira, sai da posição, solta as pernas, relaxa a musculatura das coxas. E agora com a coluna reta, mão apoiada no chão, a gente vai fazer um alongamento para um lado, respirando, para o outro lado. Estica, respira e alonga. Volta para a posição original. Apoia os braços, acolhe os joelhos e tenta trazer a cabeça aqui na frente do joelho. Respira, olha para cima, olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, solta as pernas, respira, respira. Solta a musculatura do maxilar, solta a tensão da testa e a gente vai fazer um pequeno movimento com o lábio para desestressar, que solta toda a musculatura labial. Você
Você faz os lábios vibrarem. Tira toda a tensão do rosto, da mandíbula. Muito bom. Agora a gente ainda na posição de flor de lótus. A gente vai pôr um braço apoiado no joelho, o outro braço apoiado no joelho. Une as palmas e vai encostar a testa na palma no ponto do dedo aqui na mão. Respira, solta, respira, solta. Essa respiração você pode fazer quantas vezes você desejar, porque é um movimento que relaxa toda a musculatura da perna, dos braços, e ainda assim você consegue segurar com a mão a cabeça. Respira, solta, movimentos para um lado, para o outro, devagar. É comum durante o excesso, a respiração em oxigenação, sentir um pouco de tontura. Então, continue sentado, fazendo no seu ritmo, no seu limite. Ainda numa posição com a coluna reta, a gente vai segurar a base da perna, vai olhar para cima e vai jogar um pouco o corpo para trás, sem desequilibrar. Alongando a musculatura do pescoço. Respira, solta, volta lá atrás, volta devagar, alonga as pernas, esticando a perna, braços apoiados. A gente vai soltar agora a musculatura das coxas, deixando a parte da coluna reta. Só solta a musculatura, vamos abrindo a perna, voltando para o sentido. Relaxa toda a panturrilha, pequenos círculos com os pés. Você vai fazer movimento de círculo com os pés, soltando toda a musculatura. Respira, vai elevar o quadril do chão, respirando. Volta devagar. E agora a gente vai finalizar voltando na posição de flor de lótus, respirando profundamente, acalmando a mente, pensando coisas positivas, desejos que você quer atrair para a sua vida. Respirando, e o ideal é que você pratique todos os dias, 10 minutinhos ou 3 vezes na sua semana, como uma forma de melhorar a sua qualidade de vida. Espero que esses exercícios tenham te ajudado. Muito obrigada, gratidão, namastê. Namastê, Suzy, que delícia, né? Como é importante a gente parar aí para prestar atenção na nossa respiração, ter esse minutinho aí para relaxar, né? A gente sai até mais leve agora. Obrigado, viu, Suzy? Foi um prazer ter esse momento com você. Estamos chegando ao fim de uma tarde de muito conteúdo. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês o que apresentamos aqui hoje. O projeto Ação Saúde tem como objetivo fomentar o cuidado prévio com a saúde, acreditando que a prevenção é o melhor caminho para que as pessoas vivam mais e melhor. Muito obrigado a todos os especialistas e profissionais e, claro, ao Grupo São Cristóvão Saúde. Já eu sou fã de carteirinha, viu? Eles são, sem dúvida, a maior referência em saúde na Zona Leste de São Paulo. Parabéns, viu, pelo trabalho. E por falar nisso, gostaríamos de deixar aqui a nossa homenagem e agradecimento à Moca, um bairro que completou 464 anos neste mês. Temos muita satisfação em fazer parte dessa comunidade que tanto nos acolhe. O Grupo São Cristóvão Saúde tem o maior respeito e orgulho de fazer parte e contribuir para a história e dia a dia desse bairro. Gente, foi muito bacana passar essa tarde com vocês, compartilhando informações que nos ajudam a tornar a nossa vida melhor e mais saudável. Muito bom
mesmo. Eu de coração espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto eu. E para todos vocês que mandaram mensagens agradecendo pelas dicas e informações, continuem conectados com a gente através das nossas redes sociais. Se estiver nos vendo pelo YouTube, curta a página, ative o sininho e se estiver no Facebook, siga a nossa página. Assim você sempre vai ficar atualizado com dicas, informações, novidades e muito mais, viu? Bom, eu me despeço aqui, espero ter logo uma nova oportunidade de abrirmos esse canal de comunicação focado na nossa saúde. Muito obrigado, gente. A gente se vê em breve.